Imagine conhecer alguém que tem o mesmo nome que você, nasceu na mesma cidade, no mesmo dia, casou com uma mulher com o mesmo nome da sua esposa, teve um filho com o mesmo nome do seu, trabalhou na mesma profissão e morreu no mesmo dia que você. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. E não foi o único caso. Hoje você vai conhecer as coincidências mais inacreditáveis e misteriosas já registradas na história. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre acaso e destino. Vamos começar com o rei Umberto I da Itália. No final do século XIX, ele foi a um restaurante em Monza. Lá, o dono do estabelecimento veio recebê-lo. E o rei ficou espantado. O homem era sua cópia exata. Mas a semelhança física era só o começo. Ao conversarem, descobriram que ambos nasceram no mesmo dia e na mesma cidade, 14 de março de 1844. Em Turim, ambos se chamavam Umberto, ambos casaram com mulheres chamadas Margherita, e ambos tinham um filho chamado Vittorio. E tem mais. No dia seguinte, 29 de julho de 1900, o rei foi assassinado exatamente no mesmo dia em que seu sósia faleceu em um acidente misterioso. Coincidência ou algo mais? Outro caso surpreendente envolve dois dos principais nomes da independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson e John Adams, rivais políticos, mas amigos pessoais. Ambos foram presidentes e viveram intensamente os primórdios da República Americana, e morreram no mesmo dia, 4 de julho de 1826, menos exatamente 50 anos, após a assinatura da Declaração de Independência. As chances disso acontecer são quase impossíveis de calcular. E ainda há quem diga que John Adams, pouco antes de morrer, sussurrou: Jefferson ainda vive, sem saber que seu amigo já havia falecido poucas horas antes. Seria simbólico demais para ser só coincidência? Falando em guerras e coincidências fúnebres, na Primeira Guerra Mundial, o primeiro soldado britânico a morrer foi John Parr. O último foi George Edwin Ellis. Ambos morreram com 4 anos de diferença. Mas seus túmulos, por uma dessas ironias da história, estão lado a lado no cemitério militar de Saint-Symphorien, na Bélgica. Os dois soldados que marcam o início e o fim do maior conflito da época, menos repousando lado a lado, como se a própria história tivesse querido fechar um ciclo. Acaso? Ou algo simbólico que nos escapa? Mas nem todas as coincidências envolvem guerra ou realeza. Às vezes o improvável aparece nas férias. Um homem chamado James Wilson, britânico, estava de férias nas Ilhas Canárias, quando recebeu a triste notícia do falecimento de seu pai. Encontrou-se com um irmão, para organizar a viagem de volta ao funeral. Antes do embarcar, comprou um cartão postal de uma praia local. Quando olhou a imagem com mais atenção, mal pôde acreditar. Seu falecido pai aparecia na fotografia, tirada semanas antes, sentado em uma espreguiçadeira no fundo da imagem. A foto havia sido tirada em outra data, por outra pessoa, em outro contexto. E ainda assim, lá estava ela. Como explicar isso? E se eu te dissesse que o filho do presidente Abraham Lincoln testemunhou não apenas o assassinato de seu pai, mas também esteve presente em outros 2 atentados presidenciais? Robert Todd Lincoln estava no Teatro Ford na noite em que Lincoln foi baleado. Anos depois, ele estava na estação de trem, em Washington, quando o presidente James A. Garfield foi atingido por tiros em 1881. E, como se não bastasse, também estava na Feira Mundial de 1901, em Buffalo, quando o presidente William McKinley foi baleado. 3 presidentes, 3 assassinatos, e o mesmo homem presente em todos. Ele próprio chegou a dizer que não aceitaria mais convites presidenciais, com receio de ser pé frio. Esses relatos são apenas alguns entre dezenas de casos históricos de coincidências que desafiam a lógica, e não se trata apenas de datas ou nomes semelhantes. Em muitos casos, há elementos simbólicos, geográficos e temporais tão específicos que tornam quase impossível classificá-los como meras casualidades. E aí, o que você acha? Essas coincidências são apenas frutos do acaso? Ou existe uma espécie de fio invisível que conecta certos eventos e pessoas de forma inexplicável? Se você já viveu alguma coincidência bizarra, daquelas que parecem roteiro de filme, conta pra gente nos comentários. Pode parecer pequena, mas muitas vezes é nessas histórias pessoais que se escondem os mistérios mais fascinantes. E se gostou dessas histórias, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos explorar juntos. Fala pessoal, você já parou para pensar se as coincidências que acontecem na sua vida são mesmo só acaso? Ou se existe algo mais por trás disso? Hoje eu vou te contar algumas histórias que vão te deixar de queixo caído e questionar tudo o que você pensa sobre destino. Imagina só, existiam 2 homens chamados Humberto na Itália. Um era o rei Humberto I, e o outro,
um simples dono de restaurante. Mas aqui que a coisa fica interessante. Eles nasceram no mesmo dia, do mesmo ano, na mesma cidade. Os dois se casaram com mulheres chamadas Marguerita, tiveram filhos na mesma data, e, pasme, morreram no mesmo dia. O mais incrível, o rei foi assassinado no mesmo dia em que ficou sabendo dessas coincidências todas. E se eu te contar que Thomas Jefferson e John Adams, dois dos principais arquitetos da independência americana, morreram exatamente no mesmo dia, e não foi um dia qualquer, era 4 de julho de 1826, justamente o cinquentenário da Declaração da Independência, que eles ajudaram a criar. As últimas palavras de Adams foram: Thomas Jefferson sobrevive, sem saber que seu amigo e rival tinha partido algumas horas antes. Mas espera, tem mais. Na Primeira Guerra Mundial, o primeiro e último soldado britânico a morrer em combate estão enterrados no mesmo cemitério, um do lado do outro. John Parr, o primeiro, morreu em 21 de agosto de 1914, e George Ellison, o último, em 11 de novembro de 1918, por algum motivo inexplicável do destino, eles acabaram descansando lado a lado para sempre. E o que dizer dessa história arrepiante? James Wilson perdeu o pai, e enquanto procurava um cartão postal para o funeral, encontrou uma foto antiga à venda. Quando olhou mais de perto, descobriu que era uma foto do próprio pai dele. Como essa foto foi parar ali, naquela loja, justamente naquele momento? Tem também o caso do Robert Todd Lincoln, filho do presidente Abraham Lincoln. Ele estava presente em 3 assassinatos presidenciais: o do próprio pai, o de James Garfield e o de William McKinley. Depois do terceiro, ele se recusou a comparecer a qualquer evento presidencial, dizendo que parecia trazer má sorte. Sabe, às vezes a gente tenta racionalizar tudo, explicar cada detalhe com lógica e probabilidade, mas histórias como essas nos fazem questionar. Será que existe mesmo algo maior, conectando os pontos da nossa existência? Será que o universo tem um jeito próprio de criar esses encontros improváveis? E você, já viveu alguma coincidência inexplicável, daquelas que te fizeram parar e pensar: isso não pode ser só acaso? Compartilhe a sua história nos comentários. Quero muito saber as experiências incríveis que aconteceram na sua vida. Se você curtiu esse conteúdo e quer mais histórias fascinantes como essas, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E dá aquele like maroto, que ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias impressionantes que vão te fazer questionar tudo o que você sabe sobre coincidências e destino. Até mais.